Bom dia. Então, dando continuidade, mais uma reunião de atualização de temas relevantes na prática clínica. Antes de falar um pouquinho da reunião, eu vou lembrar do segundo simpósio interdisciplinar do Departamento de Clínica Médica, CICLIN, 2017, que é como eu trato da evidência prática clínica. Que, então, para todos reservarem essa data, é sexta e sábado, no dia 1 e 2 de setembro. E lembrar que, até o dia 15/5, as 200 primeiras vagas, quem se inscrever, são gratuitas para o pessoal aqui da faculdade, né? Do Hospital das Clínicas. Então, qualquer dúvida, entrar em contato com as secretárias da Clínica Médica, a Eliana e a Andréia. Quem vai apresentar, então, o caso clínico, dessa vez, é o Departamento de Geriatria da Faculdade de Medicina da USP, e o tema... Pode colocar, cadê, Ana? O tema que vai ser apresentado é a avaliação do idoso com suspeita de comprometimento cognitivo. Lembrar que todas essas apresentações estão disponíveis no site do Departamento de Clínica Médica e também são gravadas e estão colocadas no YouTube. Então, quem vai apresentar o caso clínico é a doutora Flávia Barreto Garcês Carvalho, que é médica residência desse programa de geriatria, e quem vai discutir o caso clínico é o doutor Daniel Apolinário, que é médico colaborador do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A gente vai tentar fazer novamente o sistema de votação, então vão ter 2 a 3 perguntas, e a gente vai interagir tentando fazer o sistema de votação. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou iniciar essa apresentação da avaliação do idoso com suspeita de comprometimento cognitivo com o nosso caso clínico. Então, na consulta do dia 13/2 de 2017, um paciente que já fazia segmento na geriatria, que é o senhor JMS, sexo masculino, 82 anos, natural e procedente de São Paulo e com uma escolaridade de 8 anos, um contador aposentado que comparece à consulta sem acompanhante. Ele tinha uma história de ser viúvo há 5 anos, mora sozinho em casa geminada com a da filha, e, a princípio, compareceu a essa consulta sem queixas, apenas para uma avaliação de rotina. Ao ser questionado sobre a densitometria óssea, que havia sido solicitada na última consulta, disse que não se lembra desse pedido, fez apenas os exames laboratoriais de sempre. Traz exames normais, exceto por uma hemoglobina glicada de 9,2. E, ao ser perguntado sobre as medicações em uso, relata estar tomando tudo do mesmo jeito, mas na revisão da prescrição fica evidente que não conhece os nomes e os horários dos medicamentos. Ao ser questionado sobre a memória, relata que está de bom tamanho para uma pessoa de 82 anos. Em relação à rotina, fala que lê jornal, dirige até o mercado para as compras e busca o bisneto na escola. De antecedente, esse paciente, então, tem hipertensão arterial sistêmica, um diabetes tipo 2, uma hiperplasia prostática benigna e uma urge incontinência urinária. Utiliza as seguintes medicações: losartana, lodipino, metformina, sitagliptina, insulina, glargina, tansulosina, oxibutinina e omeprazol nas respectivas doses, e nega tabagismo e etilismo, atualmente sedentário. O exame físico, de forma geral, foi normal, exceto por uma pressão arterial na posição sentada de 170 por 90 milímetros de mercúrio. O exame neurológico também sem nenhuma anormalidade significativa, a não ser uma marcha lentificada de passos curtos. No teste de equilíbrio, esse paciente também apresentou instabilidade em posição semitandem e era incapaz de permanecer em posição tandem. Na avaliação global do idoso, a gente identificou uma velocidade de marcha de 0,6 metros por segundo, uma força de preensão palmar, avaliada pelo dinamômetro ou hand grip, de 24 quilos, uma circunferência de panturrilha de 29 centímetros, que é um sinal da massa muscular do indivíduo, o IMC de 20, que para a população idosa é considerado o IMC abaixo do esperado, é uma variação de 22 a 27, num teste de rastreio cognitivo mais breve, que é o 10CS. O paciente pontuou abaixo do esperado, eu já vou explicar mais adiante esse teste,
e num rastreio de sintomas depressivos, através da escala de depressão geriátrica de 15 perguntas, esse paciente apresentou uma avaliação normal. Esse, então, é o DSS, que é um teste de rastreio mais breve, desenvolvido e validado aqui no serviço de geriatria. E, no caso do paciente, na parte de orientação, quando nós perguntamos o ano, o mês e o dia do mês, o paciente acertou essas 3 perguntas, uma orientação normal. Nessa etapa de aprendizado, a gente fala o nome de 3 objetos para o paciente memorizar, e pede que ele repita após a nossa fala. Ele tem 3 tentativas. É uma etapa que não é pontuada, ela serve apenas para aprendizado. Depois disso, a gente avisa que vai perguntar mais adiante e passa para a fluência verbal. Aqui na fluência verbal, em que o paciente deveria falar o maior número de animais possível em 1 minuto, o paciente conseguiu falar 10 animais, pontuou 2. E na evocação, em que ele deveria relembrar aqueles 3 objetos que ele falou anteriormente, ele conseguiu lembrar apenas de um, que foi chapéu, recebendo apenas 1 ponto. A pontuação total desse paciente foi de 6 no DSS, e para esse teste, isso indica um comprometimento cognitivo possível. Lembrando que esse é um teste de rastreio cognitivo, então no momento em que um paciente apresenta uma alteração num teste como esse, é interessante realizar uma avaliação cognitiva um pouco mais detalhada para entender a perda que o paciente possui. Então, nós optamos pelo MoCA, o MoCA Basic ou MoCA B, que é uma adaptação do MoCA original para uma população de baixa escolaridade, incluindo analfabetos, ou seja, se torna mais adequado para a população brasileira. Ele consta de uma folha aqui à esquerda, uma folha de testes, e à direita uma folha de estímulos que contém as figuras. E aqui está o teste do nosso paciente. Na avaliação de funções executivas, a gente faz um teste de trilhas, aqui adaptado, em que ele deve ligar o número com a quantidade de pontos correspondente. Então, o quadrado com o número 1, ele liga ao quadrado com 1 ponto, o quadrado com o número 2 ao quadrado com 2 pontos, e assim sucessivamente. Nesse caso, o paciente não conseguiu realizar a tarefa de forma correta e não pontuou nada. Na evocação imediata, a gente fala uma lista de 5 palavras para esse paciente: tomate, sofá, joelho, azul e colher, e pede que esse paciente repita essas 5 palavras. Ele tem 2 tentativas. E também uma etapa não pontuada, uma etapa que serve para aprendizado. A gente avisa que essas palavras devem ser memorizadas nesse momento. A fluência verbal semântica aqui é feita de forma padronizada com o nome de frutas, o maior número de frutas em 1 minuto. O paciente conseguiu falar 8, o que é considerado menos do esperado para a escolaridade dele, ele recebeu 1 ponto. Em relação à orientação, ele manteve um bom desempenho, recebeu uma nota máxima nessa etapa. Na avaliação de cálculo, que na verdade é uma avaliação de raciocínio com dinheiro, em que a gente pede para o paciente nos falar 3 formas de pagar por um produto que custa R$13, utilizando moedas de 1, notas de 5 e notas de R$10. O paciente conseguiu fazer isso de 2 formas diferentes e recebeu 2 pontos, então. Na avaliação de abstração, o paciente precisa falar a qual categoria as 2 palavras mencionadas pertencem. A gente inicia com um exemplo, que é laranja e banana. Se ele não conseguir acertar, a gente pode sugerir qual que é a categoria, e daí por diante a gente não dá nenhum tipo de auxílio. Então, trem e barco são meios de transporte, norte e sul, pontos cardeais, tambor e flauta, instrumentos musicais, tá bom? Nesse caso, o paciente errou apenas 1 e pontuou 2. Aqui na evocação tardia, o paciente tem que lembrar daquelas 5 palavras que a gente pediu para ele memorizar anteriormente. É importante mencionar que apenas a etapa de evocação livre é pontuada nesse teste. Ou seja, no momento em que eu peço para ele me falar as 5 palavras que eu mencionei anteriormente, eu não dou nenhuma dica nessa etapa, e essa é a etapa que eu vou pontuar. Nesse caso, ele lembrou apenas de tomate e recebeu 1 ponto. As etapas subsequentes da evocação tardia são mais para uma interpretação subjetiva do déficit cognitivo do paciente. Então, por exemplo, na fase seguinte de evocação com pista, eu vou dar uma pista categórica para ele, utilizando a palavra sofá, que ele não conseguiu lembrar livremente.
eu falo que é uma peça de mobília. No caso, para a colher, que é um utensílio de cozinha, e vejo se ele se beneficia ou não da pista categórica. Se mesmo assim, com a pista categórica, ele não consegue lembrar das palavras, eu passo para a fase de reconhecimento, na qual eu ofereço 3 palavras da mesma categoria e peço para ele tentar reconhecer qual das 3 palavras havia sido falada naquela lista inicial. Essas etapas de ajuda com pistas, de reconhecimento, elas nos auxiliam a diferenciar alguns tipos específicos de demência, tá? Como a gente vai mencionar mais adiante. A percepção visual, a gente utiliza uma imagem que contém 10 objetos emaranhados e a gente pede para o paciente tentar identificar o máximo de objetos possível em 1 minuto. Nesse caso, o paciente conseguiu identificar apenas 7 objetos e recebeu 2 pontos. Na etapa de nomeação, ele tem que falar o nome desses 4 animais, e aí zebra, pavão, tigre e borboleta. Ele errou apenas tigre. E, por último, na avaliação de atenção, nós temos 2 fileiras de número aí, uma fileira de fundo branco, em que o paciente tem que me falar os números que estão apenas nos círculos, dessa forma descartando os números que estão nos quadrados e nos triângulos. E na segunda fileira, de fundo preto, o paciente tem que falar os números que estão inseridos nos círculos e nos quadrados, dessa forma descartando os números que estão nos triângulos, tá? Então, esse é um teste de atenção sustentada também, já que é um teste que demanda um certo tempo, e também avalia o controle inibitório desse paciente, porque no momento em que ele está falando os números em cada fileira, ele tem que pular ou deixar de falar os números que estão inseridos nas figuras geométricas não solicitadas. Então, acaba sendo também uma avaliação de controle inibitório. Nesse caso, o paciente teve uma pontuação global no MOCA-B de 19, o que é considerado alterado para a escolaridade dele, que seria de no mínimo 21, e não é necessário realizar nenhum ajuste, porque isso é possível no MOCA-B. Aqui, para uma escolaridade menor de 4 anos e ou analfabeto, a gente daria 1 ponto a mais para cada uma das situações. Não foi preciso nesse caso. De forma global, a gente percebeu uma alteração mais na evocação tardia de memória, na fluência verbal semântica e viso-percepção. Isso vai ser interessante para o caso a seguir. Os problemas identificados iniciais foram uma falha de adesão ao regime medicamentoso, que a gente percebeu pelo fato do paciente não saber os medicamentos e os horários de tomada, e por uma evidência de uma hipertensão e um diabetes descompensados na avaliação inicial, alterações de marcha e equilíbrio, redução da força e da massa muscular e um comprometimento cognitivo, que aí a gente abre algumas possibilidades. Poderia ser pelo uso da medicação anticolinérgica, nesse caso a oxibutinina, que o paciente fazia uso, ou uma deficiência de vitamina B12, já que é um paciente que utiliza metformina e omeprazol cronicamente. Uma doença cerebrovascular, afinal de contas, é um paciente com alto risco cardiovascular pela faixa etária, pela hipertensão e pelo diabetes. Ou seria uma doença de Alzheimer, porque sempre que a gente está diante de um declínio cognitivo, a força de epidemiologia dessa condição deve ser considerada, tá? Pela sua prevalência. As condutas iniciais foram a convocação da filha para a entrevista, para que a gente pudesse entender melhor essas perdas, uma ressonância magnética do encéfalo, que é uma etapa interessante num paciente com declínio cognitivo, porque um exame desse pode mostrar alguma lesão estrutural mais importante, exames laboratoriais para rastreio de causas reversíveis, principalmente a dosagem de vitamina B12, nesse caso, por conta da nossa suspeita, e a suspensão do anticolinérgico, a oxibutinina, para tirar qualquer interferência de uma alteração cognitiva associada a essa medicação. No retorno, no dia 20 de março de 2017, nesse caso, após 5 semanas da avaliação inicial, a gente realizou uma entrevista com a filha, que referiu que, em relação à memória, há cerca de 2 anos, o pai vem apresentando problemas cada vez mais frequentes. Não se lembra de conversas recentes, faz a mesma pergunta várias vezes, não consegue acompanhar as notícias, apesar de ler o jornal. Em relação à orientação, tem dificuldade em saber a data, consulta o calendário repetidamente, apesar de orientar-se bem na rua. Em relação ao comportamento, está impaciente, com a maior irritabilidade, cada vez mais apático e saindo menos de casa. Em relação à funcionalidade, nas atividades instrumentais de vida diária, ele faz suas compras básicas, dirige no bairro, embora muito lento. A filha notou que ele faz confusão com as medicações, mas é cabeça dura e não a deixa assumir essa função.
No entanto, ela precisou assumir a função do controle das finanças, pois esse paciente começou a se endividar e deixar contas sem pagar. Ela também precisou levar comida pronta para ele, pois notou que ele havia parado de cozinhar e estava, inclusive, emagrecendo. Em relação às atividades básicas, o paciente permanecia independente, sem nenhuma alteração mais significativa. Nessa consulta, foi repetido o MOCA-B, e o paciente pontuou 18, também abaixo do esperado, e até um ponto a menos do que a avaliação anterior. Os exames laboratoriais vieram sem anormalidades, e a ressonância magnética solicitada, aqui no corte em T1, no corte coronal, que é o melhor corte para avaliar o volume do hipocampo. A gente vê uma atrofia de hipocampo bilateral, tá? É uma atrofia moderada que pode ser sugestivo de uma doença de Alzheimer, mas não é exclusiva dela. Poderia ser, por exemplo, associada a uma doença cerebrovascular. E aqui, no FLE, no corte axial, a gente vê a alteração de substância branca. É uma alteração que existe, mas não é tão significativa a ponto de representar uma doença, uma demência vascular. Esse tipo de microangiopatia aqui, de alteração de sinal, poderia estar associado, por exemplo, apenas à idade do paciente, tá? Então, o nosso diagnóstico, a princípio, foi de uma demência em fase leve. É um paciente com um comprometimento cognitivo associado a uma perda de funcionalidade, o que configura uma síndrome demencial. E, no caso, a nossa hipótese foi de doença de Alzheimer provável, porque é um paciente com evolução insidiosa, uma progressão gradual, sem platôs prolongados, um componente amnéstico predominante associado a outros domínios cognitivos e a ausência de um sinal evidente de doença mista, seja cerebrovascular, seja alguma anormalidade sistêmica. O outro diagnóstico foi de uma sarcopenia, que a gente conseguiu avaliar pela força e pela massa muscular, associada a um distúrbio de marcha, que pode ser da própria sarcopenia ou, frequentemente, também associada a uma demência. A nossa conduta, então, foi uma suplementação nutricional, um encaminhamento para um programa de atividade física com exercícios resistidos e de equilíbrio, e aguardar a estabilização do peso e uma melhor adesão depois da intervenção da filha, antes de iniciar o anticolinesterase, sabendo do perfil de efeitos colaterais desse medicamento. Eu convido agora o Dr. Daniel Polinário, que vai dar continuidade com as questões interativas e a revisão do tema. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite, professora Rosa, doutora Elina, demais membros da Comissão de Ensino. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, eu vou apresentar as questões para a gente interagir um pouco, a gente vai ver as respostas de vocês, vai discutir, e eu vou fazer revisões pertinentes em relação aos temas do caso. O caso é um caso bem ilustrativo, um caso típico de doença de Alzheimer, não é nenhum grande desafio diagnóstico, mas ele é muito ilustrativo e a gente vai perceber agora nas questões que, mesmo sendo um caso típico e teoricamente simples, aparecem muitas dúvidas. Vamos começar direto, então, na primeira questão. Eu vou pedir que vocês entrem no smartphone, coloquem o endereço na barra de endereço do navegador. Então, é gg.gg/1QRC. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Enquanto isso, eu vou lendo a questão, tá? Então, é gg.gg/1QRC. Quanto à detecção dos transtornos cognitivos em idosos, qual é a afirmação incorreta? A. Mais de metade dos idosos com demência não tem essa condição diagnosticada. B. A US Task Force recomenda que todo idoso com 65 anos ou mais seja submetido a rastreio cognitivo anualmente. C. A dificuldade de adesão ao tratamento é uma manifestação inicial comum no declínio cognitivo. E D. Perguntar ao próprio idoso como está a sua memória tem pouca utilidade na detecção do declínio. A gente já vai checar a resposta, estou só dando um tempinho para todo mundo votar. Então, vamos lá. Tem gente votando ainda, né? Mas acho que já a maioria já votou. Então, a resposta aí mais frequente foi perguntar ao próprio idoso como está a sua memória tem pouca utilidade na detecção do declínio cognitivo, né? Teve também aí uns 30% que votaram na B,
na recomendação da US Task Force. Então, vamos lá, vamos discutir agora e depois a gente retoma para dar a resposta. Tá? Eu vou falar um pouquinho, então, da epidemiologia dos transtornos cognitivos. Em uma meta-análise recente, com 11 estudos da América Latina, a prevalência de demência na população idosa como um todo foi de 8,5%. Tá? Esses resultados são para a América Latina, mas eles são muito parecidos no mundo todo. Não existe uma grande variação na prevalência de demência, dependendo da região geográfica ou de etnias. Né? É bem parecido com isso. O que chama atenção, na verdade, é a prevalência de acordo com as faixas etárias. A gente vê que a demência é uma condição pouco frequente até os 70 anos, mas que começa a ficar muito prevalente a partir dessa faixa etária. A gente tem aí praticamente uma progressão geométrica. A prevalência dobra a cada 5 anos. Né? Então, nas faixas etárias mais avançadas, a demência é muito frequente, mostrando para a gente que trata-se de uma condição comum que todo clínico deve saber manejar, pelo menos em termos gerais, na prática clínica. Embora seja uma condição muito comum, ainda é uma condição muito subdiagnosticada. Né? Nessa meta-análise recente, de 23 estudos, a gente tem aí 62% dos casos de demência sem diagnóstico, né? Isso reunindo estudos do mundo todo. E as taxas piores estão nos países em desenvolvimento. Eu trouxe aqui um estudo que é aqui do HC, é o doutorado do Alessandro Jacinto. Ele avaliou 248 idosos acompanhados na CMG e no AGD, fez uma avaliação cognitiva completa, ele detectou 21 idosos com demência, nesse total, e quando ele foi ver o prontuário desses pacientes, 71% desses pacientes não tinham diagnóstico registrado em prontuário. E quando ele foi verificar quem eram aqueles que tinham o diagnóstico registrado, eram casos já em fase moderada e avançada da doença. Então, a demência, no mundo todo e no nosso meio, o diagnóstico é feito em fases muito tardias. Por quê? Primeiro que o paciente não tem uma boa percepção do declínio cognitivo, o fenômeno que a gente chama de anosognosia, por déficit de lobo frontal, ele perde esse insight, ele perde essa percepção do declínio. Se você perguntar, ele vai falar que está tudo bem, provavelmente. E por isso a queixa cognitiva acaba não tendo tanto valor. A família tende a acreditar que o declínio é normal para a idade, o que a gente chama de etarismo. Então, está com 80 anos, é normal ficar assim esquecido, isso acaba passando batido. A coisa evolui lentamente. A concomitância de outras causas que são responsáveis por prejuízo funcional. Quando a gente pergunta por que ele não vai mais ao mercado, por exemplo, porque tem medo de cair, por que ele não vai às festas da família, porque está deprimido, está chateado. Então, uma série de justificativas para explicar o prejuízo funcional por outras condições que são comuns nessa faixa etária. E os profissionais do sistema de saúde sem preparo adequado para o diagnóstico. Ainda é uma área em que nós, clínicos, temos muita deficiência, e não é à toa que a gente está aqui falando sobre esse tema. E eu colocaria um quinto ponto aí, que é a gente não tem um teste laboratorial que nos dê o diagnóstico de demência. A gente depende da anamnese e das habilidades clínicas do médico. E a gente sabe que, hoje em dia, tudo que depende de habilidades clínicas, de tempo, de anamnese, é subdiagnosticado. Então, já que a condição é tão subdiagnosticada, valeria a pena a gente fazer um rastreio cognitivo, quer dizer, aplicar testes cognitivos na população geral de idosos? E a resposta da US Task Force e da Canadian Task Force é que não. A US Task Force, na verdade, diz que as evidências são insuficientes para avaliar o balanço entre riscos e benefícios, e a Canadian recomenda que os idosos assintomáticos não sejam submetidos a rastreio. Por quê? Nas duas diretrizes, os argumentos levantados são: primeiro, o tratamento tem efetividade modesta. Existe uma efetividade, os tratamentos atrasam a evolução da doença em cerca de 6 a 12 meses, mas é um efeito modesto. Nenhum ensaio clínico randomizado dizendo para a gente qual é a segurança desse rastreio. Segurança que eu digo, a preocupação com os falsos positivos, que podem demandar uma preocupação desnecessária, investigações desnecessárias. Então, a recomendação atualmente é que não se faça, ou algumas entidades acabam se abstendo de recomendar contra ou a favor.
Temos esse trial que está sendo finalizado esse ano, a U-Choice, que vai responder essa questão. Acho que ele vai mudar esse panorama de evidências. A gente vai ter que rediscutir esse assunto assim que saírem esses resultados. Mas, por enquanto, então, a gente não faz rastreio na população geral de idosos, tá? Mas sim em situações específicas, que são essas principais que eu estou colocando aí. A queixa persistiva do paciente, né, que precisa ser avaliado, ele se preocupa com aquilo. O relato de declínio trazido por familiares, que é muito específico, quando ele existe, pode procurar que você vai encontrar comprometimento. Alterações do comportamento, que não podem ser explicadas por outros fatores, lentificação da marcha, que não possa ser explicada por outros fatores, perda ponderal involuntária, que já foi investigada, muito comum, né, como era o caso desse paciente que a gente viu. A marcha também, uma característica desse paciente que a gente viu, ele tem uma marcha lentificada, de base alargada, passos curtos, tem dificuldade de equilíbrio. Isso tudo pode ser explicado pela sarcopenia e pelas alterações de marcha concomitantes que se desenvolvem ao longo da doença de Alzheimer. Dificuldade de adesão ao tratamento também, nesse caso, a gente percebeu isso, é muito comum. O paciente começa a não tomar direito, com as comorbidades que ele controlava bem, ele passa a não conseguir controlar direito. Isso deve levantar a suspeita. Avaliação de delírio, é impossível fazer diagnóstico de delírio sem fazer uma avaliação cognitiva, faz parte da avaliação diagnóstica. E avaliação de capacidades, finança, direção veicular. Vocês viram que esse paciente ainda dirige, né, no caso clínico, a gente vai discutir isso mais adiante. E qual é o papel, então, das queixas cognitivas? Já falei da anosognosia, né, um fenômeno em que o paciente não percebe muito bem o seu declínio. Então, vou só mostrar essa revisão sistemática, existem muitos estudos, mas ela avaliou 6 estudos transversais e 15 prospectivos, e não encontrou associação entre a queixa no momento atual e o comprometimento cognitivo. Quer dizer, quem tem a queixa hoje não tem um maior risco de ter ou não ter demência, tá? Essa associação praticamente não existe. Por isso, a queixa cognitiva não é tão importante na nossa prática clínica para o diagnóstico de demência. Não esperem pela queixa cognitiva, que ela não vai vir na maioria das vezes. Tá? Por outro lado, foi vista uma associação fraca com comprometimento futuro. Quer dizer, quem tem a queixa hoje pode estar percebendo alterações leves que ainda não são detectadas nos testes cognitivos, mas que vão se manifestar um pouco mais adiante. E uma associação muito forte com sintomas depressivos, com sintomas ansiosos e traço de personalidade e neuroticismo, né? O paciente poliqueixoso, que hoje ele tem a queixa de memória, amanhã é tontura, depois de amanhã é palpitação, e assim por diante. Então, a queixa de memória, nesse caso, faz parte do contexto da personalidade e neuroticismo, né? O que a gente propõe é que, quando o paciente procura a gente com uma queixa cognitiva, que a gente faça uma anamnese mínima, que a gente tente entender o porquê que ele está te procurando, o que está incomodando e qual é o padrão da queixa. Então, há quanto tempo você notou essa dificuldade? Se outras pessoas notaram que a memória está pior, muitas vezes é isso, ele traz a queixa, na verdade, porque a família está insistindo muito. Se você acha que a sua memória está abaixo do esperado para a sua idade, se está prejudicando nas tarefas diárias, por que essas dificuldades te preocupam? Então, às vezes ele está mencionando simplesmente porque ele quer mencionar, ele gosta de contar todos os problemas dele e que ele é mais um. Tá? Às vezes ele tem uma preocupação com a doença de Alzheimer, ele já vem com esse objetivo, tem familiares que já tiveram. Às vezes ele está simplesmente frustrado com o rendimento no trabalho, ele percebe que não consegue ter o mesmo desempenho que tinha antes. Então, tentar entender por que ele está procurando. E pede para ele dar exemplos de situações do dia a dia. Nem todas as queixas cognitivas são de memória, tá? Então, a gente tenta classificar essas queixas. As de memória as mais frequentes são essas que eu estou mostrando. Esquecer-se de conversa, de notícias, compromissos, recados. Mas a gente tem queixas também de linguagem, por exemplo, confundir, esquecer nome, dificuldade de encontrar palavras quando está falando. Queixas de atenção, as distrações, dificuldade de manter concentração. Então, a gente tenta classificar essas queixas de acordo com o domínio cognitivo. Tá? Para quem tiver dificuldade, existe essa referência nossa aqui, em que a gente fornece uma classificação, mas, de forma geral, dá para fazer isso de forma mais subjetiva. E quais são as queixas sugestivas de comprometimento cognitivo? São aquelas em que predominam dificuldades de memória, especificamente, e não de outros domínios, como atenção e linguagem. Os relatos são vagos, são subvalorizados, o paciente reconhece que tem dificuldade, mas ele mesmo minimiza aqueles problemas.
Geralmente as dificuldades são corroboradas por um familiar. Por outro lado, as queixas mais sugestivas de transtornos psiquiátricos, principalmente quadros de depressão, predominam as dificuldades de atenção e de linguagem. Os relatos são muito detalhados, são múltiplos, são hipervalorizados, e geralmente essas queixas vêm acompanhadas de outros sintomas somáticos. Então, nesse contexto, a gente deve pensar mais em depressão. Então, retomando, acho que já discutimos os temas pertinentes, vamos retomar a questão. A resposta correta, agora ficou mais fácil, né? É a B. Não existe essa recomendação de rastreio anual para o idoso, eu já falei os motivos. Tá? A afirmação A está correta, mais de metade dos idosos com demência não tem essa condição diagnosticada. A dificuldade de adesão ao tratamento é uma manifestação inicial comum, a gente viu no caso. E perguntar ao próprio idoso como está a sua memória tem pouca utilidade, foi essa a resposta que a maioria deu, né? Mas essa está correta. Perguntar ao próprio idoso sobre a sua memória tem pouca utilidade na detecção do declínio cognitivo. Certo? Vamos para a questão 2, então. Vou pedir para que vocês entrem de novo na barra de endereço. Agora é gg.gg. Mudou, tá? Não é o mesmo. gg.gg/2QRC. Então, vou lendo a questão enquanto vocês entram. Qual é a afirmação correta quanto à investigação da suspeita de comprometimento cognitivo? Afirmação correta. Entre os exames obrigatórios para a exclusão de causas reversíveis estão TSH, B12, vitamina D, sífilis e HIV. B. A neuroimagem deve ser solicitada mesmo sem sintomas focais ou alteração do exame neurológico. C. Os biomarcadores da doença de Alzheimer estão restritos à pesquisa e não devem ser utilizados na prática clínica. D. Se o médico não sabe aplicar testes cognitivos simples, pode solicitar uma avaliação neuropsicológica. Bom, vamos lá, acho que já tem o suficiente para a gente ver. Então, a que está sendo aí mais respondida é a B. A neuroimagem deve ser solicitada mesmo sem sintomas focais ou alteração do exame físico. A A também está sendo bem cotada aí, entre os exames obrigatórios, TSH, B12, etc. E tem também está bem dividido. Então, vamos lá, vamos voltar à apresentação, eu vou discutir os temas e depois a gente dá a resposta. Tá? Muita gente errou, certamente, porque está bem dividido. Então, avaliação das funções cognitivas, vamos falar um pouquinho disso. Existem na prática clínica, basicamente, 3 tipos de teste, de modalidades de avaliação cognitiva. Tá? Vou falar dessas 3 categorias. A primeira é o teste cognitivo ultra rápido, teste que vai ser usado em ambientes não especializados, que vai ser usado em ambientes com restrição de tempo, um pronto-socorro, por exemplo, uma avaliação à beira do leito de um paciente com delírio, uma avaliação mesmo em consulta regular, que precisa ser rápida por pressão de tempo. E a característica desse teste é a simplicidade e a rapidez. Existe o teste cognitivo global. O protótipo do teste cognitivo global, que muitos de vocês conhecem, é um Minimento, a gente vai comentar disso. A gente mostrou aqui o MOCA-B, que é um outro teste cognitivo global. Ele é composto por subtestes que se somam para formar um score global, e ele serve para a gente fechar um diagnóstico de demência ou para acompanhar um paciente com demência ao longo do tempo. Ele pode ser repetido periodicamente. E a terceira modalidade é a avaliação neuropsicológica, que é, digamos assim, o estado da arte. É a melhor forma de avaliação que a gente pode conseguir. Então, a gente aplica 10, 15 testes, cada um para uma função cognitiva, para detectar déficits leves em situações duvidosas ou traçar um perfil que ajuda na etiologia. A gente viu que, nesse caso, a Flávia comentou com a gente que uma das coisas que chamou atenção para a doença de Alzheimer foi principalmente um déficit mais pronunciado da memória. Então, isso é o que a gente chama de perfil neuropsicológico. Qual domínio está mais comprometido? A avaliação neuropsicológica ajuda a gente nisso. Então, quanto aos testes cognitivos ultra-rápidos, então, alguns testes têm sido usados, não foge muito desses 4 que eu coloquei. Eles podem vir isoladamente ou associados, mas, geralmente, os testes ultra-rápidos da prática clínica são esses. Tá? Na América do Norte, o que tem sido mais utilizado é o Mini-Cog, quase que uma unanimidade nos Estados Unidos. Então, são 3 palavrinhas que ele tem que memorizar, um desenho do relógio,
Na Europa, o DeepCog tem sido mais usado, a memorização de um endereço, orientação para a data e desenho do relógio. E o que a gente percebe é que esses testes usam desenho do relógio, que no Brasil é muito complicado. O relógio é um teste interessante, é legal de aplicar, tá, mas depois você fica com aquele resultado na mão e não consegue interpretar direito o que significa. Na população de baixa escolaridade é muito difícil interpretar o teste do relógio. Então, a gente não tem usado para diagnóstico, para rastreio, o teste do relógio. A nossa sugestão é o 10CS, que na verdade não é uma invenção, não é um teste novo, é na verdade a junção de 3 subtestes clássicos, orientação para dia mesiano, memorização de 3 palavras e fluência verbal, foi o que a Flávia mostrou para vocês. O interessante do 10CS é que ele avalia funções corticais, orientação e memória são funções corticais, a fluência é uma função subcortical, então é um teste relativamente completo, em termos de funções avaliadas. Ele tem itens mais sensíveis, como memória e fluência, itens mais específicos, como orientação. Ele pode ser aplicado em 2 a 3 minutos, é de domínio público. A gente já mostrou nessa primeira referência que ele tem uma acurácia melhor que a do Mini-Mental. Nessa segunda referência, a gente mostrou que ele tem uma boa aplicabilidade para delírio, para a beira-leito. Tem pouca influência da escolaridade, enfim, é um teste que tem sido bem utilizado. Quanto ao teste cognitivo global, eu não posso deixar de mencionar o Mini-Mental, que foi, há muito tempo, é da década de 70 e tem sido o teste mais utilizado. Até hoje ainda, infelizmente, é utilizado. Mas é um teste muito limitado, tem propriedades psicométricas ruins, não tem uma avaliação boa de memória, não avalia funções executivas, tem uma acurácia muito ruim para as demências leves, comprometimento cognitivo leve. Ele tem tarefas muito fáceis para quem tem escolaridade alta, tem efeito teto, e para quem tem escolaridade muito baixa, ele acaba sendo constrangedor, ele tem tarefas de leitura e escrita, que a gente tem dificuldade de interpretar. É um produto comercial com direitos autorais, originalmente não era, o Mini-Mental era um teste livre para uso, por isso ele ganhou tanta popularidade, mas a partir de um certo ponto ele foi vendido para uma empresa que atualmente explora direitos comerciais. Quem quiser comprar, custa $63 o pacote com 50 aplicações do Mini-Mental. Existe em português, podem encomendar. E quem usar o Mini-Mental fora dessa situação está incorrendo em crime de violação de direitos autorais. Tá? O fato é esse. Então, o Mini-Mental foi deixando de ser utilizado, e no Brasil isso ainda está muito atrasado, mas em outros países ele praticamente já não é mais utilizado. Foram surgindo novas alternativas. Uma delas, a que mais pegou, digamos assim, é o Mocha, que a gente mostrou para vocês. O Mocha tinha uma versão para alta escolaridade, agora ele tem uma versão para uma escolaridade mais baixa, uma adaptação, e ele funciona bem. A gente tem usado esse teste, o Mocha B. A gente vê que o Mocha consegue contemplar bem os principais domínios cognitivos. A Flávia mostrou para vocês em detalhe cada subteste. Eu não vou falar especificamente, mas cada um desses itens avalia uma função cognitiva diferente. Né? E a avaliação neuropsicológica, que é uma bateria de testes, 10, 15 testes, às vezes 20 testes, pode demorar de 1 hora até 6 horas, custa aí de R$1.000 a R$3.000, é feita por um profissional especializado, um neuropsicólogo, que emite um relatório que vai ser interpretado por um médico depois. Né? A bateria pode ser fixa ou pode ser personalizada para as características do paciente. A estrutura básica é essa, avaliação dos principais domínios, memória, linguagem, atenção. A gente tem geralmente 2 testes para cada domínio na bateria neuropsicológica. Perfil neuropsicológico, uma escala de depressão, pelo menos, é necessária na avaliação neuropsicológica. Uma avaliação de inteligência pré-mórbida, que ajuda a gente a diferenciar um pouco da oligofrenia, da demência. E a gente, com a avaliação neuropsicológica em mãos, tem um perfil neuropsicológico. Então, a gente vai conseguir ver qual é o déficit mais importante. Então, um déficit de memória sugere mais uma doença de Alzheimer. Funções executivas, a gente pensa mais em vascular ou frontotemporal. As funções visoespaciais mais comprometidas, a gente pensa em demência de corpus de Levy e assim por diante. Então, você tem um perfil que te ajuda. A limitação é que o custo é elevado, depende muito da experiência do profissional, a heterogeneidade no Brasil é enorme. A gente não tem boas referências normativas no Brasil, às vezes você está utilizando o teste aqui, mas usando normas norte-americanas, o que é inadequado.
tem muito falso positivo, você aplica 10, 15 testes, um deles vai ser alterado, tem que saber interpretar isso. Então, a avaliação neuropsicológica não substitui a avaliação cognitiva de consultório. Tá? A mensagem é essa. Se você não sabe fazer um teste cognitivo simples, não peça uma avaliação neuropsicológica, porque você não vai saber interpretar. É a mesma coisa que pedir uma ressonância de coluna, porque não sabe fazer o exame físico da coluna. Não tem sentido. Quem não tem essa habilidade vai ter que encaminhar para outro colega. Tá? A avaliação neuropsicológica, para quem não conhece bem a área, vai só complicar. Os questionários também que podem ser preenchidos pelo familiar na sala de espera. O que a gente mais usa é o Pfeffer, mas existem vários. O problema é que, em uma parte significativa dos casos, o paciente vem sem o familiar, como foi o caso que a gente mostrou aqui. Então, numa série que a gente publicou de 230 idosos, 41% compareceram sem informante, eram idosos com suspeita de comprometimento cognitivo. Então, o questionário nunca é a única opção, ele pode só complementar os testes. Né? Os exames laboratoriais obrigatórios, então, vitamina B12 e TSH. Tá? Essas deficiências elas aparecem na prática clínica sem que a gente possa suspeitar, são insidiosas. Se a gente não colher, a gente não vai saber. Alguns outros exames gerais que a gente deve considerar, que podem estar associados também a declínio cognitivo. Sífilis, neurosífilis hoje é muito raro, e quando aparece tem manifestações atípicas, a gente acaba suspeitando. A deficiência de ácido fólico praticamente hoje só existe em alcoólatra e desnutrido, né? Hoje tem ácido fólico na farinha, então diminuiu bastante. E outros exames que com pouca evidência de benefício, tá? Vitamina D, testosterona, PTH, esses não são exames de rotina para investigação de causas reversíveis. Estamos falando de casos típicos. Tá? Para os casos atípicos, incidência pré-senil, rapidamente progressiva, sintomas neurológicos focais, aí a gente vai ter que fazer uma investigação mais ampla. Tá? Aí a questão muda, aí já é a questão do especialista que vai definir a investigação adicional a ser realizada. A neuroimagem é obrigatória em todos os casos de comprometimento cognitivo, tá? Essa era a questão correta. Tá? Por quê? Porque em muitos casos você vai ter um hematoma subdural, um tumor frontal, não vão se manifestar com sintomas focais, e se você não pedir a neuroimagem, você come bola. Tá? Então, a ressonância é um método de escolha, visualiza melhor lesões vasculares, as atrofias locais. Em ambientes com restrição de recurso, a gente acaba deixando a ressonância para casos atípicos, para casos de suspeita vascular, como aqui no HC, por exemplo, a gente tem dificuldade de ressonância, a gente acaba usando, na maioria das vezes, a tomo, é suficiente para excluir as principais causas. Tá? Exemplos de causas potencialmente reversíveis: hematoma subdural, tumor frontal, uma hidrocefalia de pressão normal, uma encefalite límbica. São condições que provavelmente não vão se manifestar com sintomas neurológicos focais, que você só vai descobrir se pedir a neuroimagem. A atrofia de hipocampo, a gente sempre olha, o hipocampo está aqui em vermelhinho. Né? Então, a gente vê que até aqui, às vezes, a gente observa em idosos acima de 75 anos. Agora, esses padrões aqui já são claramente patológicos. Tá? A gente vê um hipocampo bem atrofiado, isso é característica de doença de Alzheimer. A gente sempre olha no FLAIR, as lesões de substância branca, então até aqui a gente observa muito no idoso, no grande idoso. Aqui, FASECAS 3, já tem confluência, isso aqui já é claramente patológico, já é doença cerebrovascular. Tá? Então, são duas coisas que a gente sempre checa. Os biomarcadores já estão na prática clínica. Os dois mais comuns são a proteína beta-amiloide no líquor e a proteína tau fosforilada. Custa mais ou menos R$ 1.200, R$ 1.400, qualquer laboratório de líquor faz, mas tem que ser usado com cuidado. Tá? São exames que ficam para o subespecialista, digamos assim. A ideia toda é que essas alterações de beta-amiloide e de tau aparecem muitos anos antes das manifestações clínicas da doença de Alzheimer. Então, aqui em verde, as manifestações clínicas, a gente começa a ter essas alterações 15 anos antes. Não há pontos de cortes bem estabelecidos, tem muito falso positivo, é difícil interpretar, tá? Então, realmente, o biomarcador fica para a prática clínica
dos casos atípicos, do subespecialista, e situações bem específicas. Então, aquela questão que a gente colocou, que estava bem dividida, as respostas foram bem divididas, agora ficou mais fácil, né? Então, a neuroimagem deve ser solicitada mesmo sem sintomas focais ou alteração do exame neurológico. Tá? A neuroimagem é obrigatória, pelo menos uma tomografia na investigação. As outras eu já fui comentando ao longo da explanação. Essa questão não adianta entrar, tá? Já vou alertar vocês, porque não está funcionando aqui, a gente teve uma falha técnica aqui no sistema. Então, se vocês vão até conseguir votar, mas eu não vou conseguir checar a resposta. Então, vou pedir para vocês nem perderem tempo. A gente vai só discutir. Esse paciente ainda dirige. Qual é a abordagem mais adequada? Recomendar a interrupção imediata, direção veicular incompatível com o diagnóstico de demência. Encaminhar ao DETRAN, comunicando o diagnóstico e solicitando revalidação da CNH, permitir a direção sobre condições restritas, ou avaliar habilidades necessárias e permitir que ele dirija se tiver um desempenho adequado. Vamos tentar levantar a mão aí, só para a gente ter uma ideia. Quem marcaria recomendar interrupção imediata? Fica mais difícil votar quando é assim, né? Anônimo é mais fácil, né? A questão B, a alternativa B, encaminhar ao DETRAN, alguém faria isso? Não, ninguém faria nada. Permitir a direção sobre condições restritas. Algumas pessoas fariam isso. E avaliar habilidades necessárias e julgar conforme o resultado. Também algumas pessoas fariam, a maioria, eu acho que foi essa. A resposta correta é a D. Tá? Então, assim, o diagnóstico de demência, por si só, não preclui a possibilidade de dirigir. Você tem que avaliar habilidades. Tá? Então, que fatores devem ser considerados? O relato dos familiares é valioso, o histórico de envolvimento em situações de risco, se o indivíduo tem um comportamento agressivo ou impulsivo, acuidade visual, desempenho motor, desempenho cognitivo. Como é que a gente faz, geralmente? Se o indivíduo tem já um comprometimento de funções cognitivas globais mais importantes, por exemplo, um MoCA menor ou igual a 18, a gente já considera que não é seguro que essa pessoa dirija. Tá? Dá para fazer isso bem com o MoCA, tá? Minimental não. Minimental não avalia essas habilidades de funções executivas, mas com o MoCA a gente consegue fazer isso. E aqueles que têm um MoCA maior que 18, não significa necessariamente que eles são capazes de dirigir. A gente faz um teste chamado teste de trilhas, e se ele tiver mais que 3 minutos, demorar mais que 3 minutos para completar a tarefa, a gente considera que não seja seguro ele dirigir. Então, o teste de trilhas B, ele tem que ligar números e letras alternadamente o mais rápido possível. Tá? Então, avalia percepção visoespacial, avalia velocidade psicomotora e atenção complexa. São funções justamente que você precisa na direção veicular. Tem que fazer isso em menos que 3 minutos. Então, esse é um parâmetro que a gente usa para a prática clínica. E, para finalizar, só mostrar um fluxo, que faltou a gente falar um pouquinho, juntar tudo e falar do fluxo de tratamento. O que a gente faz frente a uma suspeita de comprometimento cognitivo? Não tem como fugir de uma avaliação cognitiva. Então, essa é uma ferramenta básica que todo generalista deve ter em consultório, pelo menos um teste simples que possa ser feito para uma avaliação inicial. Se a avaliação é normal, o indivíduo chega com uma queixa e você tem uma avaliação cognitiva normal, quase sempre ele vai ter uma depressão. Tá? Pode procurar, porque geralmente a queixa está associada a um quadro depressivo, ansioso, enfim. E aí você vai voltar os seus esforços para o quadro psiquiátrico. Né? Caso ele não tenha, ele tem testes cognitivos normais e não está deprimido, não tem outro transtorno psiquiátrico, é um caso que pode cair dentro do que a gente chama de declínio cognitivo subjetivo. Ele está percebendo alterações leves que você ainda não consegue detectar em testes cognitivos e que podem aparecer no futuro. Então, o mais prudente é reavaliar depois de um tempo, 1 ano, digamos, 6 meses, dependendo do caso. E para quem tem uma frustração com o desempenho cognitivo, pode ser encaminhado para um treino cognitivo. Geralmente é feito por neuropsicólogos também. Quando a avaliação cognitiva está alterada,
Então, o primeiro passo é o rastreio inicial das causas potencialmente reversíveis. Isso deve ser feito pelo clínico, pelo generalista, né? Depois, esse paciente ele vai acabar, em algum momento, tendo que ser avaliado por alguém com uma avaliação mais especializada, tá? Para fechar um diagnóstico, para fechar a etiologia. Então, aí entrando já um pouco mais dentro do contexto da especialidade, do que a gente faz com esse paciente que tem alteração em testes cognitivos, primeiro a gente confirma essa alteração, faz um segundo teste mais completo, como foi feito nesse caso, um MOCA, ter certeza que realmente ele tem o déficit, mesmo ajustando para a idade, para a escolaridade. A gente vai fazer toda a investigação que eu já mostrei para vocês, tá? A entrevista com o informante, revisar medicações, sintomas depressivos, um bom exame neurológico, exames laboratoriais, neuroimagem. A avaliação neuropsicológica pode ou não ser feita, ela vai ser feita nos casos mais limítrofes, atípicos, tá? E você vai definir se esse indivíduo tem ou não tem perda funcional atribuída ao declínio cognitivo. É isso que diferencia a demência do comprometimento cognitivo leve, tá? Se ele tem um comprometimento cognitivo, mas ainda não tem uma perda de independência funcional, ele tem um comprometimento cognitivo leve. Se ele já tem perda de independência funcional, ele já tem uma demência. Então, naquele caso que a gente viu, a perda que ele tinha era finanças, a filha tinha assumido as finanças porque ele estava bagunçando, não estava pagando as contas, e tinha mais uma questão também, qual que era, Flávia? Finanças, a alimentação, que ele não estava conseguindo mais cuidar, não estava cozinhando, isso. E tinha também a questão dos medicamentos, que ele não estava conseguindo tomar direito. Ele é um indivíduo que já perdeu capacidade, a independência funcional, né? Então, claramente, tem uma demência. Como é que a gente trata? Aqui só uma pincelada de tratamento, para não dizer que não falamos disso, né? Só linhas gerais. Então, no comprometimento cognitivo leve e na demência, nas duas situações, a gente tem que excluir causas potencialmente reversíveis, tá? No comprometimento cognitivo leve, a gente vai se preocupar muito em qual é o risco desse indivíduo vir a desenvolver demência nos próximos anos, tá? Em alguns casos, a gente tem praticamente certeza que no ano que vem ele vai desenvolver uma demência. Em outros casos, a gente sabe que a probabilidade é baixa e a gente tranquiliza. Então, a gente vai ver, quem tem déficit de memória e não de outros domínios tem mais risco. Quem tem déficit em múltiplos domínios tem mais risco. Quem tem déficits mais graves tem um risco maior. Quem tem uma marcha ruim, como era o caso desse paciente, tem um risco maior de evoluir para demência. Biomarcadores podem ou não ser utilizados. Nesses casos, a gente não tem um tratamento farmacológico ainda, a gente estimula atividade física, as atividades estimulantes, engajamento social, reavalia depois de 6 a 12 meses, dependendo do perfil de risco, tá? Treino cognitivo pode ser considerado. Anticolinesteráticos têm uma efetividade muito baixa no comprometimento cognitivo leve e são raramente utilizados, tá? Em casos muito específicos, a gente pode considerar. Na demência, a gente vai classificar quanto à fase, leve, moderado ou avançada. A gente vai determinar a etiologia através da história, da neuroimagem, do perfil neuropsicológico. Na fase leve, a gente vai usar os anticolinesteráticos, né? E na fase moderada, a gente adiciona a memantina e usa a associação memantina mais anticolinesteráticos. Então, finalizando, as mensagens que são importantes desse caso, que eu queria reforçar, é que o comprometimento cognitivo frequentemente passa desapercebido no atendimento médico, acho que isso ficou claro para todo mundo, né? O declínio geralmente não é notado pelo próprio indivíduo, não espere por queixas cognitivas. As queixas estão mais associadas aos sintomas depressivos e ansiosos do que ao próprio declínio cognitivo. A dificuldade de adesão deve ser um sinal de alerta para levantar a suspeita de comprometimento cognitivo. O declínio geralmente é acompanhado por deterioração da marcha, perda de peso e sarcopenia, como aconteceu nesse caso. E a abordagem inicial pode ser realizada pelo médico generalista com testes simples e rápidos. Tem que ser realizada pelo generalista com testes simples e rápidos, né? É esse o profissional que vai detectar, que vai perceber o sinal e que vai desencadear a avaliação. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço novamente a oportunidade, fico à disposição para as perguntas. Então, está aberto para perguntas. Professora Berenice. Obrigada pela excelente apresentação, tanto da clínica como a sua discussão, Daniel. Eu queria chamar a atenção para um ponto e te fazer uma pergunta. Eu achei muito importante o que você falou de comparar o exame físico da coluna com a medida de uma imagem. E me ocorreu aqui
que a gente nunca vê um residente nosso e procurar uma informação de uma coisa que ele não sabe. Por exemplo, se eu não sei fazer um exame de coluna, a gente talvez não dê essa abertura para eles, porque isso não se aprende na internet. Eu acho que examinar o paciente do ponto de vista físico, e muitas vezes em relação a uma especialidade, por exemplo, palpar uma tireoide na nossa área, por exemplo, é um aprendizado que você faz na prática. E que eu acho que a gente devia dar essa abertura, né, para o nosso residente em geral, para que ele busque, olha, isso eu não sei fazer, então eu vou em tal lugar, vou procurar informação com alguém que possa me ensinar. Então, acho que essa informação que você falou foi muito importante. Em relação ao caso, eu queria um comentário seu em relação à orientação do familiar, que eu acho que é muito importante, pelo menos eu vejo isso na prática clínica, que geralmente um familiar se sente muito incomodado quando vê um pai demenciando. E geralmente a atitude do familiar, principalmente do filho, é de ficar bravo ou rejeitar aquele sintoma, que ele não quer ver aquilo no pai dele. E a pessoa, é como ela fica brigando com aquele idoso o tempo todo. Então, eu acho que esse é um aspecto que, talvez, na sua mensagem, o familiar deveria ter sido incluído. Não sei se você tem essa opinião, o que você pode dizer a respeito disso. Mas muito obrigado, foi muito ilustrativo. Obrigado, professora. Eu acho que, no primeiro comentário, só reforçar que eu acho que isso aconteceu muito e ainda acontece. Os médicos, em geral, têm um certo, não sei se é um receio, uma certa ojeriza da avaliação cognitiva, muito culpa do Mini-Mental, que a gente ficou insistindo nesse teste por muitos anos e que é realmente chato de aplicar, é demorado. As pessoas aplicam aquilo 1 ou 2 vezes e desistem. E o que a gente quis mostrar aqui é que existem ferramentas muito mais simples e mais acuradas que a gente pode usar no dia a dia e que podem ser incorporadas por qualquer clínico. Então, eu acho que tem a ver com isso. Com a questão do familiar, concordo. Eu acho que esse é um dos benefícios do diagnóstico precoce. Precoce, que eu digo, é no tempo certo, né? Não antes do tempo. Que é de orientar que esse indivíduo tem uma condição, uma alteração, em que ele precisa, não vale a pena brigar, ele vai ter alterações de comportamento que precisam ser entendidas, ele vai ter alterações de memória que precisam ser compensadas, de certa forma, estimuladas de outra forma, mas, enfim, que não adianta ficar implicando e brigando, e preparar também essa família para o que vem pela frente, né? É uma função importante. Então, quando a gente não faz o diagnóstico na fase inicial, a gente perde essa oportunidade de educar e de ir instruindo, né? Então, a gente vai encerrar, porque já são 8h30. Queria agradecer o serviço da geriatria, o Daniel, pela presente apresentação brilhante. Obrigada.